vamos ver hoy una diosa, ¿no? Ya estamos desde el último, ya un poco sobre la mitología griega. Entonces, hoy vamos a ver, un momento que yo voy a cerrar el WhatsApp, porque si no está siempre haciendo rumores acá. Entonces, vamos a ver una diosa que es Afrodita, Afrodita en español. Entonces, Afrodita es una diosa muy conocida, muy popular, es un arquetipo también, ¿no? De la sensualidad femenina, de la belleza, pero Afrodita tiene mucho a ensinar a nosotras, tiene mucho a ver con todo que hablamos hoy, ¿no? Y no es por caso que estamos trabajando Afrodita logo después de Cassandra, ¿no? Porque Afrodita es casi una medicina para Cassandra, ¿no? Porque Cassandra tiene justamente algunas características que se escapan un poco del arquetipo de Afrodita, que es el arquetipo de la mujer que tiene seguridad en sí mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco que vamos a trabajar y también así como que equilibrar todo lo que vimos de las necesidades que tiene Cassandra, ¿no? Como potenciales manifestos en Afrodita, ¿no? Entonces, es como que Cassandra tiene todo esto que no se manifiesta. Entonces, cuando impulsionamos que se manifieste, se transforma, ¿no? Pasamos a acreditar más en nosotras. Entonces, esta diosa, ¿no? Es una diosa, es la diosa de la belleza, de la sensualidad natural. Es importante esto, ¿no? Es belleza y sensualidad natural. Entonces, no podemos decir así que esses estereótipos sociais de beleza e de sensualidade sean Afrodita, ¿no? Afrodita tiene esto espontáneo, ¿no? Conecta con una fuente de placer, con su propia autoestima y tiene mucha confianza en sí misma, ¿no? Entonces, voy a contar brevemente, ¿no? Porque hay muchas historias con Afrodita, pero vamos a contar un poco una versión de su nacimiento, ¿no? Entonces, Urano era un dios muy original, ¿no? De los inicios de la mitología. Él acostumaba, toda vez que tenía mucho así, pavor de los hijos, porque tenía una profecía que los hijos irían tomar su lugar. Entonces, toda vez que nacía un hijo, él lo comía. Entonces, a un cierto punto, Cronos lo mata, ¿no? Va a castrarlo. Castrando, va a colocar os genitales aí no mar. Atira os genitales ao mar. E del semen que cai no mar de los genitales de ese dios, nace esta diosa, Afrodita. Entonces, este es un sinal muy interesante porque Afrodita, en esta versión, no tiene madre. Y hay toda una lista muy grande de diosas que se dicen hijas del padre, ¿no? O sea, que son diosas que appartienen a una tradición que tiene a ver con la visión masculina, una visión donde tienen atributos que van a hacer un diálogo con el patriarcado. Pero así como pueden ofrecer un estereotipo que es muy utilizado dentro del patriarcado y que muchas veces las mujeres son muy seducidas por esses estereótipos, ¿no? Al mismo tiempo, ella ofrece muchas saídas, ¿no?
para contrapor este patriarcado. Então, Afrodita tem algumas características que são muito importantes para nós resgatar. É certo que se tu vai à internet e colocas a palavra Afrodita ou Vênus, porque é a versão romana, não? Da mitologia romana de Afrodita, vai sair muitas coisas a respeito de prostituição, de cabarés, etc. Não? Por quê? Porque esta visão que a nossa sociedade tem a respeito de esta sexualidade livre que vem neste arquétipo. Não? Então, é encarada sempre como o único espaço possível de Afrodita ser este espaço relativo à prostituição, como se é a única possibilidade de viver a sexualidade livremente. Não? E que, em alguns casos, não quero juzgar as pessoas que trabalham com sexo, não? Pero em alguns casos pode ser incluso uma prisão, não tem nada de libertador em alguns casos. Não? Então, também temos toda uma visão um pouco superficial de Afrodita. Eu vou pedir se Mercedes pode encerrar seu áudio, porque está interferindo na gravação. Tu logras, Mercedes? Senão, eu cerro para ti. Sí, cerró. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunos estereotipos también que son muy relacionados con Afrodita, que son muy vacíos, ¿no? Como, por ejemplo, todo estereótipo muy ligado a la actriz Marilyn Monroe, ¿no? Que es una Afrodita, así, la belleza, la sensualidad, pero um pouco como se desvinculada da inteligência, não estou dizendo que ela não era inteligente, pero o estereótipo que apresentou com seus personagens estava ligado a isto, não? Então, é importante validar Afrodite sobre seus aspectos, assim, resgatar o aspecto positivo de Afrodite, para ver que é uma deusa muito antiga, que representa a fertilidade e a sexualidade feminina em toda a sua potência, o poder feminino em toda a sua potência, e poder preenchê-la com isso, e não esvaziá-la, que é uma estratégia social terrível. Então, eu contava a vocês, então, Afrodite nasce do mar, não? Belíssima, su primeiro, já aí no mar, se enamorou dela não sei, um molusco, não sei como se diz, desses que vivem em uma conquilha, não? Então, ele passava assim, sabe, um molusco que vai passando por toda a pele e vai... Um caracol. Um caracol. O caracol passava por todo o corpo de Afrodite porque ele estava apaixonado por ela e ela desfrutava profundamente disso, não? Então, já nasceu e quando chegou na terra, onde ela pisava, nasciam flores. Então, tinha toda uma coisa assim maravilhosa com Afrodite. Depois, tem muitas histórias de seus amantes, de seu esposo, que não vamos entrar agora, porque como foi tratada no Olimpo, não? Então, depois vocês podem vê-la, melhor aí pesquisar um pouco. Mas o que vamos trabalhar hoje, baseada neste arquétipo, não? Nesta história de Afrodite, em tudo o que ela representa. Então, Afrodita representa a sexualidade e a liberdade. Então, esta liberdade sexual não é uma coisa superficial para Afrodita,
pero ella tiene la certeza absoluta que su sexualidad no pertence a ninguém, pertence a ella mesma. Esa es la certeza de Afrodita, ¿no? Ella tiene certeza de que su sexualidad, su prazer pertencem a ella. Entonces, o que pode suceder sucede muitas vezes, ella se encanta por alguém. Entonces, quando tiene la pasión, la seducción, el deseo, projeta esto fora em um amante. Pero quando acaba, ou quando não quer mais estar junto, ou se aquele amante não la quer mais, não? Então, ela não está triste, pode estar triste um dia, não? Algumas horas, porque, bem, pero imediatamente toma isto que estava projetado fora e retorna para si mesma. Então, ela não dá ao outro o poder, sua capacidade de sedução, sua autoestima, sua capacidade de estar feliz e alegre. Isso não depende do outro, é dela. Então, ela tem uma confiança em si mesma muito, muito forte. Como eu falei para vocês, a origem mais antiga, né? Nós, o primeiro encontro que vimos, falamos das Vênus paleolíticas, o primeiro já no ano passado, né? E aí podemos dizer que Afrodite é uma versão de aquelas deusas paleolíticas colocadas já no universo da Idade Antiga. Pero certamente vem aí de toda uma tradição evolutiva de aquelas primeiras deusas, que tinham realmente uma sexualidade muito liberada e que não sentiam que sua presença no mundo não era um objeto que appartenia a alguém. E sim, eram pessoas que podiam se relacionar com outras pessoas. Isso é muito importante de Afrodite, porque ela tem essa raiz que vem muito ancestral da psique feminina, ok? Pero quando ela recebe a influência do patriarcado, o que pode suceder é ela se tornar muito competitiva. Então, porque para a Afrodita é muito importante ser valorada. A diosa, quando uno não la honorava, se colocava furiosa, era uma deusa que poderia ser muito furiosa. Então, para ela é muito, muito importante ser valorada. E como o patriarcado coloca as comparações, isto pode provocar uma competição entre as mulheres baseada neste arquétipo, porque se vemos uma das histórias de Afrodite, tem a ver com outras duas deusas, onde Paris, que aí voltamos à história de Troia, disse que dão uma manzana para Paris, que é um camponês, que ele decida qual é a deusa mais bela, que ele deve dar a manzana à deusa mais bela. E isto provoca uma luta entre as deusas, e Afrodite faz de tudo para competir com as outras. Então, isto mostra um pouco um caráter negativo de Afrodite. Pero, por outro lado, ela recebe super bem os elogios. Então, se alguém diz para Afrodita, para uma mulher que tem
este arquétipo muy incorporado. Ah, como tu és bella, como tu és inteligente, como tu és sensacional. Ela aceita elogio, ela não vai dizer assim, ah, são tus olhos, ah, sim, não, estás exagerando. Não, ela vai concordar e vai receber o elogio muito bem, ok? Então, é uma coisa muito, muito bonita de Afrodite, eu considero muito bonita, não? Ella conoce muy bien su poder femenino, por eso tiene mucha capacidad de atracción, de seducción. Su lealtad no appartiene al otro. Ella es leal a sí misma, ¿ok? Entonces, esto también es muy importante, porque dentro de la estructura que temos socialmente, não? Quando temos, por exemplo, uma relação de pareja, é muito comum eu pensar que o homem com quem vivo appartiene a mim e o homem pensar que a mulher appartiene a ele, não? Então, que deve fidelidade, lealtad, não? Muitas vezes deixamos de ser leal a nós mesmos para ser leal a outra pessoa. E Afrodite jamais fará isto. A sua lealtad depende de ela não passar por riba de si mesma. Se para ser leal deve passar por arriba de seus desejos, de sua coerência existencial, não hará. Então, é muito centrada, é muito carismática, e em um mito muito específico que me gusta muito, que é o mito de Eros e Psique, ela tem um caráter iniciadora, não? Ela faz o papel, o rol de iniciadora de Psique dentro da questão do feminino. É uma história muito bela também.